pessoal, sejam muito bem-vindos ao AgroSociedade. Vocês sabiam que no Brasil nós desperdiçamos aproximadamente 26 milhões de toneladas de alimentos por ano? Esse é o nosso assunto de hoje, desperdício de alimentos. Então participem com a gente que o programa está bastante informativo. Olá pessoal, muito bem-vindos a mais um programa. Gostaria de informá-los que o programa é interativo, portanto você pode acessar as nossas mídias sociais e enviar suas perguntas, comentários e dúvidas a respeito do tema. E nós contamos com a participação de todos vocês. Bom, para falar do tema de desperdício de alimentos, nós convidamos o André Batista. André, muito bem-vindo aqui à AgroSociedade. Eu que agradeço o convite, Camila e Mirella. É um prazer estar aqui com vocês, discutindo um tema tão bacana, que é a diminuição do desperdício de alimento aqui na cadeia produtiva. Então, muito obrigado pelo convite e acho que vai ser muito legal esse bate-papo. Com certeza. Obrigada a você pela participação. Bom, falando um pouquinho sobre o André, ele é formado em agronomia pela Exalc e tem MBA em gestão empresarial pela GV. Atualmente, ele é gerente de marketing da Dow AgroScience e trabalha no segmento de hortifruti da empresa. Ele está no agronegócio há mais de 15 anos, sendo 12 deles na Dow, nessa parte de expansão de área de hortifruti da companhia. Bom, André, queria começar a entrevista, falando desse número que nós abordamos no início de 26 milhões de toneladas de alimentos desperdiçados por ano no Brasil. Sendo que 45% deles é da área de hortifrutis. Ao que você atribui esse desperdício nesta área de hortifruti? Dado, quando a gente começa a pesquisar um pouco mais sobre o tema, esse é um dado que causou um alarme na gente. Porque o Brasil é um país com uma vocação agrícola fantástica, tá? Mas a gente não pode ficar pensando também somente em melhorias dentro da porteira, porque boa parte desse desperdício, desse enorme desperdício que você comentou, Camila, ou seja, algum problema de infraestrutura, ou problemas de logística, problemas de armazenagem, e que no final todas essas somas de ineficiências ao longo da cadeia chega a números alarmantes no final, quando a gente está falando aí de 26 milhões de toneladas de alimento. Então, uma série de fatores, sejam dentro da porteira, mas principalmente fora da porteira, onde que se vê mais comunicação e mais ações para estar tentando diminuir esse desperdício nessas etapas aí. Isso é muito importante, porque embora nós vamos falar muito desse desperdício dentro da porteira hoje, é importante que a gente alerte, nos alertemos todos da importância da gente não desperdiçar alimentos, A ponta da cadeia acaba desperdiçando muito e essa responsabilidade é de todos nós, Com certeza. André, e vocês que atuam diretamente com o produtor, como que funciona a dinâmica dentro do campo? Os produtores e até distribuidores, eles estão cientes desse desperdício? Os produtores, eles têm ciência do desperdício dentro da porteira e muitas vezes ele não conseguia mensurar, porque às vezes dentro das operações do dia a dia isso ficava tão costumeiro que às vezes nem acabava entrando na conta. E não entra na conta também, que a Camila comentou, dos 45% de perdas que nós temos com hortifrutis em geral. Então, essa perda devido a essa dificuldade de mensurar isso dentro da porteira, esse número tende a ser muito maior ainda, tá? Então, hoje, a maioria das informações que a gente tem são as informações de fora da porteira até o consumidor, como nós. Então, tem diversas ações trabalhando aí nesse sentido de conscientização. E hoje, como a comunicação é muito mais rápida, muito mais fácil, nós estamos aumentando o nível de conscientização das pessoas, a gente como sociedade como um todo, mas tem muita coisa para fazer ainda. Sem dúvida, a gente fala tanto em produtividade, temos que produzir mais, produzir, quando na verdade nós produzimos o suficiente para alimentar o mundo inteiro, só, não o Brasil, claro, eu digo, todos os países agrícolas, mas acaba que a gente tem que produzir muito mais por conta do desperdício que é enorme, Exato. E aí eu queria que você falasse um pouco sobre esse movimento contra o desperdício, como ele é, como que ele surgiu e qual o objetivo dele. Bom, o movimento contra o desperdício, ele surgiu numa conversa com o produtor, com visita ao campo. Quando a gente fez o lançamento do nosso produto em 2015, o Delegate, a gente estava fazendo o lançamento, conversando com alguns produtores e lançando o nosso programa, que se chamava Cada Tomate Conta, onde a gente levava para o produtor rural, nesse caso um produtor de tomate, a seguinte conta, que a perda de um único fruto por planta de tomate representa no final um prejuízo de 55 caixas de tomate por hectare.
Isso é mais de 1 tonelada de tomate por hectare, apenas um fruto. Quando a gente levou a um produtor tradicional de tomate aqui no interior de São Paulo, quando a gente levou essa conta quantificada, mensurada para ele, ele ficou assustado com o número. Ele sabia que perdia, já estava no dia a dia dele, mas ele não sabia mensurar. Então, e com todas essas informações de desperdício que a gente tem, que a gente recebe, deu um estalo na gente. Ou seja, o desperdício é ainda maior ao longo da cadeia, porque a gente tinha dificuldade de fazer essa mensuração. E isso acabou incomodando a DAO, porque um país com uma vocação agrícola fantástica quanto o Brasil, a gente tem que atuar de alguma forma, tá, para a gente começar a combater o desperdício já no início da porteira, já dentro da porteira, dentro da fazenda. E daí foi que surgiu o movimento contra o desperdício, que é um movimento inédito no agronegócio brasileiro, porque ele é o primeiro que une atributos agronômicos de um produto para combater e diminuir o desperdício dentro da porteira, integrando os demais elos, e que no final eu vou juntar isso dentro de uma ação social, numa instituição de caridade, com algum dos nossos distribuidores no Brasil. Legal. E é importante isso para todos os produtores, mesmo até pela falta de muitos, de controle mesmo, de gestão, né? Então isso já dá um auxílio tamanho. Como que você sentiu a adesão dos produtores em relação a esse movimento? Nossa, a adesão ela foi fantástica e imediata, porque o produtor ele é uma pessoa do bem, ele produz alimento para o mundo. Então quando a gente começou a discutir isso com os distribuidores ou com os produtores, a adesão foi imediata. E o mais legal ainda, alguns parceiros nossos também chamaram associações de produtores, sindicatos rurais. Então, em diversas regiões do Brasil, associações de produtores e sindicatos rurais, eles são parceiros do movimento. Então, conseguiu espalhar esse movimento, essa questão, essa causa, de uma maneira muito mais efetiva. Então, unindo a classe produtora, né, uma boa causa. E é isso que a gente quer. Interessante. Bom, aproveitando que a gente está falando da questão de gestão, como que funciona a coordenação desse projeto? Bom, nós temos uma equipe dentro da DAO que trabalha 100% focada nesse projeto, né? Então a gente trabalha muito forte com a integração com os nossos distribuidores, porque eles que estão na ponta, eles que fazem essa interface com o produtor, né? Então a gente tem conversas, reuniões, WhatsApp direto para seguir ajudando e fomentando novas ideias. E quando a gente vai e leva para o produtor, leva para os nossos distribuidores parceiros, a quantidade de novas ideias que eles trazem, geram, olha, fiz isso, fiz aquilo, chamei uma instituição, ficou muito legal. Então isso é muito rico isso daí. Mas dá trabalho, porque é um movimento com diversas culturas, todas as regiões do Brasil. Então a parte da gente juntar todas esses pedaços e colocar o movimento rodando é trabalhoso, mas é um bom trabalho, é uma boa causa. André, falando em boa causa, a ideia de vocês alavancarem produtividade, fazer um trabalho social ainda e diminuir perdas, claro que atinge a população como um todo. Vocês têm sido reconhecidos por esse projeto? O principal reconhecimento vem dos nossos clientes, dos nossos produtores, porque eles ficam felizes de duas formas quando eles estão participando do movimento. A primeira é pelo fator de diminuição de perda e aumento de produtividade que eles estão tendo dentro da porteira. E a segunda é que essa ação de melhora de produtividade, diminuição de perda, vai gerar uma boa ação onde você reverte uma parte das vendas do Delegate em o equivalente em cestas básicas, ajudando instituições de caridade. Então, a principal adesão e reconhecimento veio dos próprios produtores, que muitas vezes no Brasil, eles vêm colocados em algumas situações que muitas vezes não é a realidade de todos, né? E graças também ao agro, que o Brasil podia estar numa situação muito pior, se não fosse o agro, o trabalho desses produtores no dia a dia, colocando comida na mesa do brasileiro e do mundo também. Com toda Sem certeza. dúvida. Mas eu digo até por um sentido assim, é um exemplo, né? Um projeto exemplo maravilhoso
uma iniciativa que até todas as empresas deveriam ter, e mesmo instituições nacionais, né? Para até somar e duplicar essa ação para outros segmentos também. Né? Aproveitando isso que a Mirella falou, existe alguma ação ou algum intuito de vocês envolverem outras instituições e outros interessados em participar do movimento? Sim, o movimento nessa primeira fase, nós estamos nas principais regiões produtoras do Brasil, com 15 diferentes distribuidores parceiros. Tá? Então, dentro dessa nova etapa. Então, nessa primeira etapa, nós temos para as culturas de tomate, melão e maçã, tá? Abrangendo desde Nordeste, Sudeste, Centro-Oeste e região Sul. Tá? Numa segunda etapa, a gente vai estar ampliando os cultivos, mas o conceito de menor desperdício, aumento de produtividade, não vale somente para tomate, para melão ou para maçã, que estão englobadas dentro dessa primeira fase. Vale para todas as culturas, ou seja, o conceito agronômico vale para todos na questão de combate ao desperdício. Legal. Interessante. Mas até você está falando que o projeto é nacional até. Teve algum interesse da Dow Internacional de seguir o projeto, de replicar o movimento? Sim, isso quando a gente apresentou para os globais, né, esse projeto, assim, a reciprocidade deles em querer pegar esse exemplo nosso brasileiro, esse bom exemplo, e colocar em outras nações. Então, esse mesmo movimento contra o desperdício que a gente iniciou aqui no Brasil, pegando um exemplo de um produtor de tomate no interior de São Paulo, ele vai ser replicado na Europa e na Ásia também, já no próximo ano. E eles também têm a ideia de começar com hortifruti, como no Brasil? Também como hortifruti, certo. Que dentro da cadeia é o que tem mais questão de desperdício, tempo de prateleira, e é o mais afetado, né? Sem dúvida, imagina, quase metade do que é desperdiçado vem de hortifruti, é muito alto o número. É muito alto. E imagino que isso não deve ser muito diferente nesses outros países, né? Acredito que não, mas e também a questão do desperdício, por mais que seja pouco, ainda é muito. É muito representativo, né? Exato. E a questão do hortifruti de maneira geral é que os alimentos como um todo sofrem muitas injúrias, né, no campo. Essa questão de batida, qualquer esbarrão que o produto dá, que dê a fruta, já sofre uma injúria e acarreta, né, no desperdício final, né? E isso que você está falando é interessante, porque aí tem também a questão da cultura do brasileiro, né? Nós somos educados a escolher frutas, legumes, né? Verduras em geral, sempre com aparência muito bonita. E aí vem uma questão do que a gente estava comentando, por exemplo, daquele movimento francês, né, que veio para o Brasil com o nome de vegetais inglórios, que é justamente você estimular o consumidor a escolher aquele produto, aquele alimento que não necessariamente está com a aparência perfeita, mas que muitas vezes tem, inclusive, como o André falou anteriormente, a questão nutricional é até melhor, né? E a gente acaba selecionando um produto meramente pela aparência física dele. Bom, André, nós sabemos então, né, como você já falou, que está sendo muito aceito pelos produtores, foi reconhecido pela Dow de outros países, né, inclusive que multiplicaram esse movimento, né, fora do Brasil. E nós soubemos também que teve uma premiação do movimento. Queria que você comentasse sobre ela, como que vocês foram reconhecidos como movimento contra o desperdício. Essa é uma informação agora recente que veio para a gente, que foi muita alegria que a gente recebeu. Nosso movimento contra o desperdício aqui no Brasil, ele está concorrendo ao Agro Award, como o Oscar do agronegócio, né, como o melhor programa. Então, assim, ainda é uma escolha, né, a gente está concorrendo, mas só pelo fato de você estar indicado, um projeto que nasceu pequeno aqui no Brasil, ser indicado para o Agro Award é uma felicidade para todo mundo que está aí trabalhando nesse projeto. Então é muito legal, muito bacana isso. Sem dúvida, parabéns pela indicação. Obrigado. Realmente é uma iniciativa maravilhosa, né? Até por vocês serem pioneiros nessa iniciativa, qual que é a intenção de vocês de até unificar o projeto, fazer um projeto geral da Dow para todas as culturas, ou envolvendo até outras iniciativas mesmo dentro do hortifruti? Olha, Mirella, quando a gente começou, a gente teve com uma ideia junto com uma necessidade do campo. Mas depois que a gente foi buscar informações e colocando todas as peças, a gente vê que dá para fazer muita coisa. Então, não só colocando outros negócios, outros segmentos da Dow,
ou outras culturas dentro do projeto, mas também trabalhando, expandindo e influenciando outros elos da cadeia produtiva para juntos fazer um movimento ainda maior. Então, a quantidade de ações, a quantidade de ideias, elas não param de vir e assim tem tudo para crescer nessa segunda etapa aí, que vamos começar a construir no final desse ano. Excelente. Bom, e é interessante que o programa fica ainda mais nobre quando a gente fala que o movimento contra o desperdício não é somente desperdiçar menos, mas também ter uma melhor distribuição dos alimentos. Isso é bastante interessante. Queria que você comentasse, André, como que funciona essa ação social dentro desse projeto? Bom, a ação social, ela é vinculada com o menor desperdício dentro da porteira, tá? Onde que o produtor ele vai estar protegendo, diminuindo o desperdício com os delegates e uma parte da venda é revertida em ações sociais. Então, dentro dessas ações sociais, os nossos distribuidores, eles indicam alguma instituição de caridade local da região, muitas vezes eles já fazem alguma ação social local, então já tem essas instituições para estar ajudando. Tá? Então, inclusive, a gente fez uma primeira entrega já lá na região da Serra Gaúcha, em Caxias, para um lar de idosos, chama Lar São Francisco de Assis. Então a gente já fez essa primeira entrega lá na Serra Gaúcha com esse movimento. Então aí ajuda com a melhor produtividade dentro da porteira, integrando os demais elos da cadeia. E no final a gente tem uma ação social distribuindo alimentos aí, ficou muito legal mesmo. Sem dúvida, muito legal, né? Muito Muito nobre bom. a sessão de Gente, vocês. Recebi uma pergunta agora aqui da Marcela. Ela está querendo saber como que funciona o envolvimento do público num projeto desse, para quem quiser participar. Bom, o público, ele funciona, ele vai estar sendo percebido, essa questão do desperdício, com as informações que a gente chega, e depois no final vou estar passando o site para eles terem mais informações, tá? Mas eu acho que o público que está fora assim, da cadeia, que é o público consumidor, a principal mensagem para eles é diminuir o desperdício dentro de casa. Não adianta nada a gente seguir produzindo mais, diminuindo o desperdício, diminuindo as perdas em transporte, logística, armazenagem, e chega no final, dentro da nossa casa, onde a gente pode estar ajudando esse movimento, a gente continuar fazendo e desperdiçando. Então a nossa parte como sociedade, como consumidor, é seguir desperdiçando menos em casa. Eu acho que é o principal. Certo, André, e qual é o site? E eu queria saber também quais informações tem dentro dele para que os telespectadores, caso tenham interesse em alguma das informações, possam acessar o site. Bom, o site é bem simples, ele é www.contraodesperdicio.com.br e lá no site vocês também podem ver, tem um placar atualizado, onde que as pessoas olham a quantidade de cestas básicas ou de frutos salvos já pelo movimento contra o desperdício. Então, além disso, de ter essa informação do placar, eles vão ter informações quais são os nossos distribuidores parceiros, a forma, diversas outras ações de combate ao desperdício, ações para a gente diminuir o desperdício dentro de casa, dados de FAO, dados do próprio Brasil com relação ao desperdício. Então, você vai ter todas as informações ali sobre o desperdício, não só focados dentro da porteira, mas sim dentro de toda aí a cadeia produtiva. Maravilhoso. Muito legal mesmo esse movimento. André, tem alguma mensagem final que você gostaria de deixar aqui para os nossos telespectadores, para a gente encerrar? Tá, bom, a minha mensagem é, primeiro, uma mensagem de agradecimento, tá? Para todas as pessoas que estão envolvidas com o movimento contra o desperdício. É muito gratificante para a gente, como pessoa e como profissional, está juntando essa parte agronômica com uma ação social nesse movimento inédito. Então, é muito gratificante estar fazendo parte desse movimento. Então, gostaria de agradecer a todos que estão com a gente, que trabalham, que eu sei que não é fácil, muita coisa para juntar, muita coisa para salvar, muitos frutos para serem salvos ainda, né? E seguir cada vez mais se conscientizando sobre a perda, o desperdício, e cada um dentro de uma cadeia, dentro de uma sociedade tem que fazer a sua parte. Excelente. E a gente tem que seguir fazendo a nossa parte e seguir tocando. André, parabéns pela iniciativa, por esse projeto, por estar tocando de forma tão brilhante, né, com toda a sua equipe dentro da Down.
E, bom, a gente aqui com esse canal somos obrigados, né, a reforçar o quanto nós também somos responsáveis pelo sucesso desse movimento contra o desperdício, né? Então não é somente responsabilidade dos produtores, mas nossa, no dia a dia, de desperdiçar cada vez menos para que a gente possa, né, unir a questão de produtividade, baixa de desperdício de alimentos e cada vez conseguir alimentar mais pessoas de forma de mais segurança alimentar e com mais qualidade do alimento. Exato. E comunicar que todo mundo em casa pode contribuir, tem sua participação aí, né, na diminuição do desperdício nacional e mundial. E aos produtores, né, que ainda não fazem parte do movimento, vão aumentar esse placar no site, né? Então vamos todo mundo aí nesse interior do Brasil, vão participar do movimento, que é muito bacana. Entrem no site, vejam lá que tem informações de como participar e vamos aumentar esse placar cada vez mais, né? Essa é uma responsabilidade de todos nós. E unidos a gente vai conseguir melhorar isso, né? Exato. Feito, isso aí, muito obrigada, viu, André, pela participação, contribuição com a AgroSociedade. Imagina, eu que agradeço, Mirela, Camilo, por estar aqui participando desse bate-papo com vocês e trazendo boas novas e o bom que uma boa causa movimento e esse que é o movimento contra o desperdício que a gente passou um pouquinho aqui para vocês. Maravilha. Com certeza, André, Obrigado. muito obrigada. Obrigada, pessoal que participou de casa. Foi um prazer ter vocês aqui com a gente. Depois entrem nas nossas redes sociais que a gente vai colocar lá novamente o link do site para que vocês possam acessar e ter mais informações do movimento. Muito obrigada. Pessoal, uma boa semana para todos vocês. É isso aí, até mais. Você sabia que o Brasil é o 4º produtor mundial de alimentos, mas muito do que é plantado é perdido ao longo da cadeia produtiva? Você sabia que o segmento de frutas, verduras e legumes é onde mais há perdas? Elas chegam até 45%. Mas agora vamos te dar uma excelente notícia. A Dow AgroSciences encontrou uma forma de diminuir o desperdício de frutas e verduras dentro da porteira. E aí, você está pronto para saber como se produz mais e alimentar o mundo? É do trabalho no campo que vem o alimento de todos nós. Aqui está a produção, na ponta da cadeia produtiva. O consumo está ali, no outro extremo. Até chegar ao supermercado e às casas, muitos alimentos são perdidos. Dentro da porteira, no campo, as perdas podem acontecer de várias formas. As questões climáticas podem danificar os cultivos, como também as pragas, doenças e manejo incorreto. Depois, o problema continua no armazenamento em caixas inapropriadas e no manuseio inadequado. E por aí vai. Você sabia que um único fruto danificado por planta, na lavoura, pode resultar na perda de 55 caixas de tomate por hectare? É mais de 1 tonelada de tomate que do campo vai para o lixo. Isso acontece também com outras culturas, como maçã e melão. O uso correto de tecnologias no manejo de pragas ajuda a reduzir essas perdas. Por meio de ações educativas e sociais, a Dow AgroSciences quer incentivar a reflexão e a mudança de atitude em relação ao desperdício, que afeta toda a sociedade. Para isso, é importante envolver todos os elos da cadeia produtiva. O movimento contra o desperdício transforma as perdas no campo em produtividade e doações a instituições beneficentes. Por meio do Delegate, tecnologia desenvolvida para o controle de insetos, a Dow AgroSciences chegou à Conta que Salva. Funciona assim. Parte das vendas do Delegate será revertida pela Dow e pelos distribuidores do movimento em doações a instituições beneficentes do entorno das lojas, o equivalente a 2 cestas básicas no valor de R$ 200 cada. Com o uso correto da tecnologia, o produtor pode colaborar com uma causa social, evitando perdas e prejuízos. Para isso, contamos com a parceria de nossos distribuidores e produtores. Nosso objetivo é agir contra o desperdício dentro da porteira e inspirar toda a cadeia produtiva neste movimento, por uma boa causa. Então, que tal você também vestir esta camisa? Junte-se a nós! www.contraodesperdício.com.br